Livro de Apocalipse, no capítulo 2. Nós temos aqui o nosso Senhor Jesus iniciando as cartas às 7 igrejas. Vamos pensar nessa primeira carta, a carta à igreja de Éfeso. Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmurecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. O verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Fala aos nossos corações. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Quando o Senhor Jesus vai iniciar a carta às 7 igrejas, é interessante você ler o capítulo 1 de Apocalipse, não agora, claro, mas quando você chegar em casa, você lê o capítulo 1, que você vai entender que o anjo da igreja aqui é mais coerente pensarmos que é o pastor da igreja. João, quando inicia o capítulo 1, ele vê uma imagem em que ele enxerga o anjo do ser um homem de Deus, né, o Filho de Deus, ele enxerga Jesus, e em Jesus está nas tuas mãos 7 anjos, né, 7 estrelas, que são os anjos da igreja, e está no meio dos candelabros. Os candelabros são as igrejas, e os anjos são os pastores das igrejas. Então, quando o Senhor escreve, ele escreve essa carta direcionada ao anjo da igreja, para que o anjo da igreja envie essa carta e leia essas cartas à igreja do Senhor Jesus, que está ali na Ásia Menor, as 7 igrejas que estão na Ásia Menor. A igreja de Éfeso, Paulo a pastoreou por um tempo, depois ele envia Timóteo para estar pastoreando. Éfeso era uma das maiores, mais rica e mais importantes cidades da Ásia Menor. Era uma cidade portuária. Qualquer pessoa que quisesse viajar pela Ásia Menor, Éfeso era a passagem obrigatória para que ela pudesse, então, chegar a essas outras cidades. Uma cidade que é muito conhecida pelo seu misticismo, idolatria, imoralidade e perseguição à igreja. E é aqui que Paulo vai pastorear, e é aqui que um grupo se convertem, e se convertem de verdade. Pessoas que realmente são transformadas pelo Espírito Santo de Deus, e cai ali sobre a igreja ali um avivamento, um despertamento para a obra de Deus, tanto que as pessoas que se convertiam, elas rompiam completamente com toda idolatria, com todo o misticismo que tinha ali, com todo o ocultismo. Eles queimavam livros
que falava sobre magia, o evangelho se espalhou ali pela Ásia através do trabalho da igreja em Éfeso, primeiro pastoreada por Paulo, depois pastoreada por Timóteo e depois pastoreada por João, que escreve esta carta. João, no final da sua vida, depois que ele sai da ilha de Pátimo, ele já no final da sua vida, já velho, ele vai pastorear a igreja de Éfeso, ali aonde ele acaba morrendo. Então, quando nós olhamos o texto que nos apresenta, o verso 1 vai dizer: ao anjo da igreja em Éfeso escreva, esta coisa diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas que andam no meio dos 7 candelabros de ouro. Jesus envia a sua mensagem para a sua igreja ali em Éfeso para dar segurança àquela igreja. E dando segurança àquela igreja, é importante para que ela possa entender que Jesus não só detém os pastores na sua mão, como ele está não só no coração da igreja, como ele está no meio da igreja. Nós temos uma ideia equivocada e a gente acaba criando uma teologia equivocada de que Jesus não está entre nós. Uma vez eu ouvi alguém dizendo assim: Jesus está entre nós. E alguém disse: isso é heresia. Jesus não está entre nós. Jesus está dentro de nós. É verdade a segunda parte. Jesus está dentro de nós, mas Jesus está no meio da igreja. Ele anda no meio da igreja. O texto diz isso para nós, né? João, se você ler o capítulo 1, você verá que João está segurando, que Jesus está segurando as 7 estrelas, que são os anjos, e ele está no meio dos candelabros. Ele anda no meio da igreja. E é interessante que isso ele vai falar para 7 igrejas, e para 7 igrejas, Jesus vai dizer o seguinte: eu conheço você. Ele não só conhece a igreja como igreja numa totalidade, como ele conhece o Carlos, ele conhece o Wagner, ele conhece o Carlinhos, ele conhece o Emídio, e cada um de nós que estamos na igreja e que fazemos parte da igreja. Jesus nos conhece, particularmente, pessoalmente, sem máscaras. Diante de Deus, nós somos o que nós somos. E não tem como se esconder. E Jesus está dizendo para cada um de nós o que ele vai dizer às 7 igrejas: eu conheço vocês, eu conheço a sua obra. Jesus sabe o que cada um de nós fazemos, de bem e de mal. Dele nós não podemos esquecer. Isso significa também que o Senhor Jesus está cuidando da sua igreja. E quando ele está cuidando da sua igreja, Jesus está dizendo o seguinte: olha, ninguém pode te arrancar das minhas mãos. Ninguém pode arrancar a igreja do meio a qual Jesus está. A igreja está guardada por Jesus. A igreja do Senhor Jesus, as 7 igrejas, e a igreja de São Caetano, você que está aqui, que aceitou Jesus como Salvador e Senhor, a sua vida está nas mãos de Deus. Ninguém pode te arrancar das mãos de Deus. Nem se você mesmo quiser. Se um dia você bater a cabeça na parede de manhã e levantar e dizer assim: eu quero ir sem Jesus, nem você consegue tirar. Se você observar Romanos capítulo 8, verso 38 e 39, é exatamente isso que Paulo diz, que ninguém, nada na criação pode nos arrebatar das mãos do nosso Senhor Jesus. Por isso que nós estamos seguros, por isso que Jesus dá para nós segurança. Ele não só anda no meio da igreja, como ele está no coração da igreja para encorajar, para repreender, para chamá-la ao arrependimento, para chamar a repreensão e para a sua santificação. A santificação da igreja. É assim que Jesus está agindo.
O noivo elogia a noiva pelas suas virtudes. Veja só o que diz o verso 2 e 3 e o verso 6. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Mas você tem, verso 6, mas você tem ao seu favor o fato de que odeia a obra dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Aqui nesses 3 versículos, que eu quero pensar com você nesta noite, Jesus destaca 3 virtudes da igreja em Éfeso que devem ser imitadas por nós, da primeira de São Caetano. Nós precisamos olhar e entender que a igreja de Éfeso era fiel na sã doutrina. Ela estava atenta, mesmo cercada por um contexto de perseguição, mesmo sendo atacada por constantes heresias, essa igreja permaneceu firme na palavra contra todas as ondas de novidades que surgiam à sua frente. Quando vinha gente tentando mudar o evangelho, trazer um outro evangelho, aquela igreja se manteve firme. Firme fazendo a vontade de Jesus. Por quê? Porque Jesus já tinha avisado, já tinha falado nos evangelhos sobre o perigo dos lobos vestidos em pele de cordeiro. Paulo também já havia avisado sobre os lobos que estavam penetrando no meio do rebanho. E o apóstolo João, o próprio apóstolo João, na sua primeira carta, ele fala da necessidade de nós provarmos o Espírito, para termos certeza e podermos diferenciar o profeta de Deus e os falsos profetas. A igreja de Éfeso estava enfrentando esse tipo de problema, mas ela manteve-se firme. A igreja tornou-se ela intolerante com as heresias, com o pecado moral. E ali é o que estava acontecendo. Havia muita imoralidade naquele contexto, mas a igreja de Jesus, mesmo vivendo no meio daquela imoralidade, ela se manteve santa. Ela se manteve firme. Olhando para nós aqui, é assim que nós devemos agir. No meio de tanta coisa imoral que você olha, que você assiste, que você convive, e que muitos têm até tentado trazer esse tipo de coisa para a igreja, João está dizendo para nós, e o Senhor Jesus está dizendo para nós, que nós devemos seguir o exemplo e se manter firme na doutrina do Senhor Jesus. O texto vai dizer também que eles odiavam o comportamento dos nicolaítas, que era um grupo de pessoas que estavam pregando qualquer semelhança, não é mera coincidência com hoje. Eles estavam pregando sobre o evangelho liberal, sem exigências e sem proibições. Parece que foi escrito para nós, para o contexto que nós estamos vivendo aqui. Parece que não foi para aquela época, mas já existia um grupo liberal que não tinha nenhuma exigência, não tinha nenhuma proibição, queriam aproveitar o melhor da igreja, mas também queriam aproveitar o melhor do mundo. Se é que tem alguma coisa melhor do mundo, mas carnalmente dizendo, pode ser que tem alguma coisa melhor, sim. Eles incentivavam os crentes a comer comidas sacrificadas aos ídolos, eles ensinavam que o sexo fora, antes e fora do casamento, tudo bem, não tem problema. Era possível realizar, porque isso não era pecado, e acabavam estimulando a imoralidade dentro da igreja de Jesus. Mas a igreja de Éfeso estava firme no propósito, firme em não aceitar esse tipo de comportamento. E o texto vai dizer que eles odiavam as obras, olha só, eles não odiavam os nicolaítas, eles odiavam as obras dos nicolaítas. E, de igual forma, o Senhor dizendo o seguinte, eu também odeio essa obra.
e nós também devemos odiar essa obra. E nós devemos observar a nossa vida e ter o cuidado para que isso não possa entrar dentro da igreja. Agora, infelizmente, a igreja evangélica precisa aprender isso com a igreja de Éfeso. Nós precisamos aprender. Precisamos aprender a observar a nossa vida. E, infelizmente, hoje as pessoas buscam experiências e não a verdade da palavra de Deus. As pessoas querem a doutrina, não querem doutrina. Elas querem novidade. Elas querem revelação. Isso as pessoas querem. Elas querem sonhos, elas querem visões. As pessoas estão atrás de profetadas e não da profecia da palavra de Deus. As pessoas estão preocupadas com isso, elas não querem estudar a palavra de Deus, elas querem testemunhos que faz você arrepiar. Prefere um testemunho que você se arrepia do que estudar a palavra de Deus. Elas preferem, elas não querem o evangelho da cruz, mas elas buscam milagres. Elas não querem o Deus, mas elas querem as bênçãos. E isso a igreja está cheio. E isso vem acompanhando o povo de Deus desde quando o povo de Israel saiu lá do Egito. Desde quando o povo de Israel saiu do Egito, muita gente pensou o seguinte: olha, eu não sei que Deus é esse, mas o pessoal fala que cai fogo do céu e cai mesmo. O pessoal fala que vai ficar 3 dias escuro e fica mesmo. Esse Deus aí responde, então eu vou seguir esse povo. E desde aquela época, e passando para a igreja, tem muita gente que está seguindo a igreja assim, mas sem conhecer a palavra de Deus, sem ter compromisso com a palavra de Deus. E nós precisamos olhar que tipo de evangelho é que tem sido pregado, que tipo de evangelho que tem sido apresentado, que na verdade se mostra um outro evangelho. Em segundo lugar, a igreja de Éfeso era envolvida com a obra de Deus. Veja só o verso 2. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. A igreja de Éfeso, ela não era apenas teórica, ela trabalhava. A igreja de Éfeso estava preocupada em expandir o evangelho. Por isso que o evangelho chegou em toda a Ásia Menor pelo trabalho da igreja de Éfeso. Ela não era simplesmente uma igreja que estava dentro das 4 paredes, mas elas saíam para fora, ela estava engajada, ela se envolvia, ela não era uma igreja só de auditório, ela estava sendo igreja aonde ela estava indo, ela estava representando o Senhor Jesus e ela estava dando o fruto, porque era uma igreja que estava ligada à árvore da vida, que é o Senhor Jesus. Ela está ligada à videira e ela dava fruto. E a pergunta que fica: que tipo de fruto que eu e você estamos dando? Será que o nosso evangelho está expandido? Será que a igreja está contextualizada aqui na nossa comunidade e a comunidade conhece o Senhor Jesus através da minha vida, através da sua vida? Se nós fizéssemos aqui um diagnóstico sincero, verdadeiro, será que eu e você podemos dizer que nós estamos representando o Senhor Jesus aqui? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer. Essa é uma pergunta que nós precisamos avaliar a nossa vida e olhar para dentro de nós e saber: será que Jesus é dinâmico dentro do meu coração e isso sai para fora para que os meus vizinhos possam ouvir, para que a minha família possa ouvir, para que o mundo onde eu estou vivendo ali, onde eu estou participando, eles conhecem Jesus através da minha vida? Precisamos pensar nessas coisas. Precisamos avaliar a nossa vida e olhar que a igreja de Éfeso é reconhecida por Jesus pela obra que ela realiza. E o Senhor Jesus tem que nos conhecer pela obra que nós realizamos.
mas realizamos a obra do Senhor Jesus. Porque não sei se você lembra, que tem um grupo que vai chegar em Jesus e dizer o seguinte: Senhor, em teu nome nós fizemos milagres, nós curamos, nós descemos fogo do céu e fizemos tantas coisas. E Jesus vai dizer o que para essa turma? Eu nunca te conheci. Olha que coisa interessante. Eu não sei como que eles fizeram o milagre. Agora eu sei que nós precisamos ser conhecidos de Jesus. E não apenas nós conhecemos Jesus, mas Ele tem que nos conhecer também. E quando Ele nos conhece, a nossa obra é registrada por Deus e Ele vai dizer: eu conheço a sua obra. Conhecendo a nossa obra, o Senhor nos conhecerá também, como Ele reconhece a igreja de Éfeso. E em terceiro lugar, a igreja de Éfeso era perseverante nas tribulações. Ser crente na igreja de Éfeso, meu irmão, não era fácil, não. Lá tinha adoração ao imperador. E se você não adorasse o imperador, a probabilidade de você ser jogado aos leões era muito grande. E ali que nós precisamos ver se nós éramos crentes ou não. É na hora da prova. Alguém diz o seguinte: mas eu não sei se eu conseguiria. Quem é que vai conseguir suportar uma aflição dessa? O Senhor Jesus diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Quem é que vai perseverar até o fim? Os irmãos sabem? Quem vai perseverar até o fim? Pode falar. Eu? Joia, gostei. O crente vai perseverar até o fim. Porque quem nasceu de novo é nova criatura em Cristo. Na hora da prova, se você é crente, você vai passar. Mas eu não tenho força, eu também não. E nem eles tiveram. Mas passaram porque passaram com Jesus. E quem está com Jesus é capaz de passar pela prova. Não quer dizer que não vai ter prova. Vai ter prova e talvez enfrentaremos até morte. Mas no final a coroa está garantida. O que a palavra de Deus está dizendo para nós é que a igreja de Corinto era uma igreja de gente crente. Gente que estava envolvida. Gente que tinha um compromisso de pagar o preço para não se dobrar a César. Para não se dobrar à vontade humana e pagar o preço que precisava pagar, mas permanecer fiel, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo provado e mesmo querendo o mundo seduzir os crentes. Mas eles se manteram firmes. Infelizmente, hoje muito crente quer coroa sem cruz. Já viu falar isso? E quer coroa. A cruz dá para o irmão do lado. Muita gente quer. Querem riqueza, mas não querem trabalhar. Querem as glórias do céu, mas não querem pagar o preço de trabalhar. E o pior de tudo, eles querem a salvação, mas sem a conversão. Isso é o pior de tudo. É a pessoa que se diz salva, é a pessoa que se diz que é filha de Deus, mas não tem coragem de dizer não ao pecado, de dizer não à bebida, de dizer não à prostituição, de dizer não à fofoca, de dizer não à maledicência. Mas ela é salva. Ela quer ser salva. Mas não quer se batizar. Tem muita gente que não quer se batizar. Não, eu sou salvo. Então por que você não obedece a Jesus e se batiza? Não, eu tenho outro entendimento. Não existe isso. Quem se converte a Jesus, a qual Jesus mudou e transformou pelo poder do Espírito Santo, ele não tem nenhuma dificuldade. Ele sabe exatamente o que ele tem que fazer. Ele sabe o que ele precisa abandonar. Agora, quem não é convertido ou pensa
que foi salvo, ele cria desculpas. E a igreja de Éfeso está mostrando que ela é uma igreja que é capaz de sofrer pelo evangelho. Hoje, se vocês observarem, por exemplo, a parábola das 10 virgens, lembra da parábola das 10 virgens? 5 prudentes e 5 nécias. Nécias, né? Para ficar mais chique, né? Falar louca aí é meio estranho, né? Mas 5 nécias, 5 prudentes, né? E 5 nécias, 5 um pouquinho descabeçada. 5 vai com o noivo. E 5 fica para trás. Meia meia. Sabe o que me diz esse texto? Metade da igreja, que se diz igreja, não está pronta para subir para o céu. Metade. 50%. E o que a gente vê hoje é uma igreja que perde a capacidade de querer sofrer pelo evangelho. Ela prefere ser reconhecida pelo mundo, mas ela não quer ser reconhecida pelo céu. E não quer pagar o preço de ser reconhecido pelo céu. Pastor, mas tem preço a ser pago? Tem preço a ser pago pela santificação, meu irmão. A salvação é graça. Mas a santificação é uma busca nossa. Você orar a Deus, você deixar que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, você dizer não ao pecado, isso é a sua obra. É você que tem que fazer. Né? Cada um de nós temos que fazer a nossa parte no processo de crescimento do Evangelho. Por isso que tem muito crente hoje que era para ser mestre, que já tem tanto tempo de igreja e precisava ser mestre. E está precisando tomar papinha. Não consegue comer comida sólida, pesada, porque agem como crianças de um lado para o outro, sendo levado por vento de doutrinas. Ora está aqui, ora está ali, não para em igreja nenhuma, não para em lugar nenhum, não se firma na palavra de Deus, questiona a vontade de Deus, diz não, é rebelde quanto a revelação das Escrituras tem para ele. Esse tipo de pessoa precisa ter uma conversão genuína, largar de ser criança. Está sofrendo neste mundo porque não faz a vontade do Senhor Jesus. Nós precisamos olhar para a igreja de Éfeso e saber que nós temos que ser perseverante na palavra de Deus. Quem persevera é quem é salvo. Se você tem dificuldades, se você tem lutas, busque o Senhor. Peça a Deus para que essas qualidades que o Senhor Jesus viu na igreja de Éfeso, nós possamos ver em nós. Você possa ver em você. E reconheça aquilo que Jesus diz aqui. Ele conhece a sua vida. Ele conhece a minha vida. Ele sabe qual é a sua obra. Ele sabe qual é a minha obra. Ele sabe. E eu sei. Porque a Bíblia diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito se nós somos filhos de Deus ou não. Então, eu sei e você sabe se você e se eu sou filho de Deus ou não. Cada um de nós sabemos da nossa vida. Eu não tenho que dar conta da sua, tenho que dar conta da minha. E a demonstração aqui é para a minha vida e é para a sua vida, para que nós possamos realizar as mesmas obras que a igreja de Éfeso realizou. Que Deus possa nos elogiar, que Deus possa dizer para nós, olha, eu conheço as suas obras e você tem sido fiel à minha palavra, para que nós possamos ser abençoados e estar caminhando no rumo certo, fazendo a vontade do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, gratos ao Senhor pela tua palavra e pedimos, ó Deus, que em nome de Jesus, nós possamos ser como a igreja de Éfeso neste quesito, de sermos fiéis à sã doutrina, de estarmos prontos, ó Deus, a defender o teu evangelho, ó Deus, e a razão da fé a qual nós propagamos. Que nós possamos, ó Deus, a cada dia buscar fazer a tua vontade
dizer não a este mundo, estarmos prontos, ó Deus, a pregar e a testemunhar aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Nos abençoa. Nós te louvamos agradecidos no nome de Jesus. Amém.